A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, estamos nós aqui mais uma vez para nós darmos continuidade aos estudos da lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2025. É sempre uma honra, é sempre uma satisfação, uma alegria poder contar com você aqui nesse lugar, sabendo que nós precisamos crescer e desenvolver, visto que a própria Escritura nos diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu muito me alegro por poder ter você aqui conosco a cada lição e ver que você está crescendo, assim também como eu estou crescendo, e esperamos que isso também possa transbordar e alcançar outras pessoas, e assim mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar aqui, você acompanhe na tela, o título da nossa lição, meus amados. O título da nossa lição é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse então é, meus amados, o tema que envolve os 3 meses que nós estamos estudando, tá bom? Nós vamos dessa feita estudar a lição de número 6, você acompanha na tela. O título da lição de hoje, meus amados, é O Filho é igual com o Pai. O Filho é igual com o Pai. Esse então é, meus amados, o título da nossa lição. Quero deixar destacado, você acompanha na tela, o textual, meus amados, da nossa lição. O textual está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Esse então, meus amados, é o textual da nossa lição. Quero também deixar destacado, e você acompanha aí na tela, a verdade prática da nossa lição. A verdade prática diz, meus irmãos, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Então aí está a verdade prática, que daqui a pouco nós iremos voltar para ela, meus amados, e extrair aqui algumas verdades para nós, tá bom? Quero também deixar destacado, você acompanha aí na tela, os objetivos da nossa lição. Os objetivos da lição, meus amados, o primeiro deles é mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. O segundo objetivo diz refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E o terceiro é exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Esses então são os 3 objetivos, meus amados, que ao passo, no final, entende-se ou espera-se que eles sejam alcançados, tá bom? Quero também deixar destacado, você acompanha aí na tela, como é que está dividido e subdividida a nossa lição. O primeiro tópico, meus amados, diz a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. O primeiro subtópico diz a ideia de filho. O segundo subtópico diz significado teológico. E o terceiro subtópico diz o Filho de Deus. O segundo tópico, meus amados, da nossa lição diz da seguinte maneira: a heresia do subordinacionismo. O primeiro subtópico diz origens. O segundo subtópico diz no período pré-niceno. E o terceiro subtópico diz métodos usados pelos subordinacionistas. O terceiro tópico, meus amados, da nossa lição tem como título Como o subordinacionismo se apresenta hoje. O primeiro subtópico diz no contexto islâmico. O segundo subtópico diz o movimento das testemunhas de Jeová. Bendito seja o nome do Senhor.
Esses então são os tópicos, meus amados, e subtópicos da nossa lição. Eu gosto sempre de deixar aqui de antemão, nesse início de aula, sempre como é que está estruturada a nossa lição, para a gente ter uma noção do todo. Amém, meus amados? Então vamos lá. Quando eu olho para o título da nossa lição, o título diz: o filho é igual com o pai. Se os irmãos forem perceber, essa lição de hoje, ela é um desdobramento da lição quando nós estudamos em dizer que Deus é triuno. Então, eu digo que essa lição é um desdobramento da doutrina da Trindade. Se você for perceber, elas são muito similares àquilo que nós já estudamos. Lógico que com algumas particularidades, porque a ênfase do estudo da Trindade é dizer que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são distintos, mas da mesma substância, Eles subsistem em 3 pessoas. Já aqui surge a necessidade de defender a deidade de Deus, porque esse seria o significado verdadeiro, quando diz o filho é igual com o pai, é defender a deidade de Deus. Por que então surge essa necessidade? Porque tem grupos que não querem acreditar, crer e lutam para desfazer essa verdade que Deus, que Jesus é igual com o Pai, que tem a mesma substância, a mesma essência em poder, em glória, em atributos. Então, vale aqui ressaltar que essa lição de hoje é um desdobramento do estudo da Trindade, tá bom, meus amados? E da divindade de Jesus, como nós também já estudamos, tá bom? Aqui no textual, eu destaco 2 situações para nós. O primeiro, na verdade, o texto está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então o autor aqui de Hebreus, ele está colocando em palavras como se Deus estivesse trazendo essa revelação. Então o próprio Deus estaria falando de Jesus Cristo. Então, como é que Deus Pai trata Jesus Cristo? Ele mesmo diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então, o Deus Pai se refere ao Deus Filho como sendo Deus. Eu dei uma ênfase na doutrina da Trindade, que além de eles coexistirem, deles terem a mesma substância, ou seja, em poder, em glória, em majestade, em atributos, eles também são conscientes uns dos outros. O Pai é consciente da existência do Filho, o Filho é consciente da existência do Pai e do Espírito Santo, e assim sucessivamente, meus amados. E esse texto também dá essa ideia de que o Pai tem consciência da existência do Filho, e não somente a consciência da existência, mas também ele o trata da maneira como deve ser tratado. Então o próprio Deus Pai trata Jesus Cristo como também sendo Deus. Então, quando nós vemos essa palavra, ó Deus, o Deus Pai dizendo para Jesus Cristo, ó Deus, nós vemos aqui o próprio Deus o chamando, tá bom? Mas além disso, quando ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, quando diz o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, isso aponta para quê? Isso aponta para uma outra realidade. Qual é a realidade? Da eternidade de Jesus. Então, quando diz que o trono de Jesus subsiste pelos séculos dos séculos, aponta para a eternidade. E eternidade nós sabemos, meus amados, que é um atributo de quem? Do próprio Deus. Somente Deus tem esse atributo de eternidade. E quando diz que o trono de Cristo subsiste pelos séculos dos séculos, aponta então também para essa realidade, igualando a Deus. Amém, meus amados? Então,
quando o texto diz: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, isso está apontando para um atributo de Jesus, que é o atributo da eternidade. Amém? Vamos aqui para a verdade prática, meus amados. A verdade prática diz da seguinte maneira: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Um detalhe que eu coloquei aqui, olhando para a verdade prática, é a seguinte: isso deixa claro que Jesus não foi um ser criado. Então, aqueles que tentam desfazer a deidade de Jesus, que tentam desfazer que Jesus é igual com o Pai, eles se apegam a essa nomenclatura chamada o Filho primogênito, o primeiro filho. Mas nós vamos perceber que dá esse nome para Jesus não pelo fato dele ser criado, é apenas um título e não um nome próprio, mas um título dado a Jesus, de maneira que, ao entendermos isso, que sendo Jesus chamado de Filho de Deus, não está ligado à questão de criação, de um ser criado, mas apenas um título. Então, entendendo isso, fica fácil nós compreendermos que quando Jesus é chamado de Filho de Deus, não está envolvendo a questão da criação, de foi criado, mas é um título apenas. Amém, meus amados? Então cai por terra essa realidade de tentar desfazer a deidade de Jesus, ou dizer que Jesus não é coigual com o Pai, por esse nome, Filho de Deus, porque é apenas um título, tá bom? Então vamos lá, avançando aqui na introdução da nossa lição. A introdução diz da seguinte maneira: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, um ponto que nós destacamos olhando aqui para a introdução é que o autor, quando ele diz que quando alguém nega que Jesus ele é igual com o Pai, isso vai entrar em contradição com toda a Escritura. Daí, meus amados, essa realidade ela já pode ser excluída. Por quê? Porque de maneira nenhuma a Bíblia Sagrada ela se contradiz. Existem algumas aparentes contradições, mas nessa aparência de contradição, na verdade o que se revela é a nossa dificuldade de entender a realidade que ali está posta. Então, na Bíblia não tem contradição, e crer que Jesus não é igual com o Pai seria uma contradição, e se isso fosse uma verdade, a Bíblia então iria se contradizer, e a Bíblia então não seria mais divina e inspirada, porque a Bíblia ela é perfeita, a Bíblia vem da voz da palavra de Deus. Amém, meus amados? Então esse é apenas um ponto simples que eu queria destacar aqui para nós, olhando para a introdução. Vamos aqui para o primeiro ponto. O primeiro ponto diz assim: a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Eu fiz um destaque dizendo assim: nesse tópico compreenderemos que Cristo é chamado de Filho de Deus, ou porque Cristo é chamado de Filho de Deus. Nós já vimos anteriormente que Filho de Deus é um título. Além disso, então, nós vamos ver por que Jesus ele é chamado de Filho de Deus. Vamos lá? Primeiro subtópico: ideia de filho. Ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai.
Uma das ideias de filho na Bíblia é identidade de natureza, e isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que dele te lembre, e o filho do homem para que o visite. Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus, que diz: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como os seus pais. Isso está em Mateus, no capítulo 23, 29 e 30. Então o autor aqui, ele apela para o conceito ali cultural. É por isso, meus amados, que algumas passagens elas ficam dificultosas de nós compreendermos, dado a distância cultural. Então nós temos a distância do tempo e nós temos a distância cultural. É por isso que determinadas passagens, dependendo da dificuldade que nós temos, é necessário nós recorrermos um pouco à cultura, para a gente tentar entender o que de fato a Bíblia está ali querendo ensinar. Para quê? Para que a gente não caia em erros e desvios de ensino e de doutrina. Então, por exemplo, aqui essa ideia do fato de Jesus ter sido chamado Filho de Deus, a resposta dá-se olhando para a cultura. Quando se olha a cultura, vai então entender esta realidade. E o autor trouxe aqui, de maneira bem clara e simples para nós, dois porquês de Jesus ter sido chamado Filho de Deus. O primeiro é porque isso implica igualdade com o Pai, e o segundo indica a natureza de Deus. Ora, se a gente for perceber, é tudo aquilo que nós temos falado a respeito de Jesus, ou seja, que Jesus é igual com o Pai, que Jesus tem a mesma natureza. Então note como fica mais simples, como fica mais claro, mais lúcido nós entendermos essa realidade do fato de Jesus ter sido chamado Filho de Deus. Por que então, se ser chamado Filho de Deus não significa ser criado, por que Jesus Cristo foi chamado então de Filho de Deus? Devido a essas duas características aqui, meus amados. A primeira implica a igualdade com o Pai e implica a mesma natureza, ou seja, Jesus não difere em nada em relação ao Pai, por isso ele é chamado de Filho de Deus. Amém? Eu coloquei um outro ponto dizendo assim, não coloquei um outro ponto, eu coloquei já no próximo tópico, tá bom? A ressalva que eu fiz nesse ponto aqui, nesse tópico que nós estudamos, ela vai somente isso. Então vamos para o segundo subtópico, que diz assim, ó, o significado teológico. Qual é o significado teológico de Jesus ter sido chamado Filho de Deus? A leitura diz assim, ó, indica a igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. João capítulo 8, versículo 42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João capítulo 16, versículo 28. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu também, em João capítulo 5, versículo 17, ele estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os interlocutores entenderam com clareza mediana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual com Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então,
assim como no primeiro tópico, esse tópico também ele fortalece ainda mais essa ideia de que o fato de Jesus ter sido chamado de Filho de Deus não vem do entendimento de que ele foi criado por Deus, mas que ele tem então a mesma essência, a mesma substância, que ele veio do Pai, enviado pelo Pai. Eu coloquei 2 pontos dizendo aqui, é a mesma situação que Jesus se refere ao Espírito Santo. Então nota que Filho de Deus aponta para a realidade de que Jesus tem a mesma substância do Pai. Quando nós vamos para João capítulo 14, quando Jesus está perto de ser assunto para o céu, ele disse que iria, mas deixaria o outro Consolador. Segundo alguns pesquisadores, eles vão dizer que o outro, essa palavra outro, aponta também para a mesma substância, ou seja, Jesus iria, mas iria deixar alguém da mesma forma que ele. Só que agora ele não está se referindo ao Pai, a Deus Pai, ele está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Daí também nós identificamos que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles têm a mesma substância. O primeiro, porque Filho de Deus implica essa realidade, de que eles têm a mesma natureza. E esse texto de Jesus dizendo que ele enviaria um outro Consolador, esse outro também implica a mesma substância, só que com agora a substância do Espírito Santo. Amém, meus amados? O outro ponto que eu coloquei aqui é a seguinte: aqui em João, no capítulo 5, versículo 18, nesse texto, essa passagem reforça a ideia de que para os judeus ser filho implica ser igual com o Pai, tanto que eles acharam um absurdo Jesus se dizer ser filho de Deus e vão querer matá-lo. Eu gostei de destacar aqui esse João capítulo 5, versículo 18, porque ele reforça aquilo que nós estudamos no primeiro tópico, que o quê? Que quando se refere a Jesus como sendo Filho de Deus, isso está apontando para alguém que identifica-se com Ele, que tem a mesma identidade, que tem a mesma substância. É tanto que quando Jesus diz, eu sou Filho de Deus, os judeus já ficam com raiva. E essa raiva é tão grande que eles tentam matar Jesus, porque na mente do judeu, ser chamado Filho de Deus é a mesma coisa. Eu sou igual com Deus, eu sou de igual com Deus. E aquilo foi absurdo para os judeus e tentaram matá-lo. Amém, meus amados, a Jesus. Então, eu fecho aqui esse ponto, de que o Filho de Deus representa a mesma identidade, a mesma substância. Eu citei aqui que o próprio Cristo falou a respeito do Consolador, do Espírito Santo, que mandaria também um com a mesma substância, de igual modo a ele. E esse texto de João, capítulo 5, versículo 18, que também revela a mentalidade dos judeus em relação ao fato de Jesus ser chamado Filho de Deus, que dá essa ideia de igualdade com Deus Pai. Amém, meus amados? Então vamos lá para o terceiro subtópico, que diz assim: o Filho é Deus. Aqui entra a defesa de que Jesus ele é Deus, se ele tem a mesma substância, se ele tem a mesma identidade, Jesus então ele é considerado como Deus. Então vamos para a leitura. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia do que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, abre aspas, diz: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versos 6 e verso 7.
É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu Deus, o teu trono, ó Deus, é eterno e perfeito. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Isso está ipsilítere em Salmos 45, versos 6 e verso 7. Que história é essa de o Deus do verso 7 está ungindo o Deus do verso 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência a Jesus. A explicação está em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus ela é plural. Bendito seja o nome do Senhor. Todos aqueles que tiveram oportunidade ou estão tendo a oportunidade de estudar teologia, seja presencial, seja à distância, possivelmente você já tenha ouvido falar a seguinte frase: a Bíblia explica a própria Bíblia. O que isso quer dizer? É que tem passagens que aparentemente são difíceis, mas quando nós buscamos passagens correlatas, fica claro de nós entendermos. Por exemplo, o texto aqui de Salmos 45, 5 e 7, para os rabinos, isso tem intrigado, ao longo de muitos anos. Mas se você pega essa passagem e coloca ela em comparação com Hebreus no capítulo 1, versículo 18, ou até mesmo aquele que nós utilizamos aqui no texto áureo, a resposta fica clara. Quem é esse Deus que Deus ungiu com óleo? O próprio contexto de Hebreus vai dizer que essa pessoa é Jesus. Então note como a Bíblia de fato interpreta a própria Bíblia, e como um texto aparentemente obscuro, ele é revelado por um texto agora de maneira bem clara, meus amados? Eu coloquei um outro ponto dizendo a seguinte situação: uma verdade inquestionável. O Pai tem consciência do Filho e o chama de Deus. Então note aqui que, de fato, esse texto se refere a Jesus, e se refere a Jesus, o texto está deixando claro que Jesus é Deus. Um outro texto que eu gosto de utilizar, meus amados, é o Salmo 110. Você pode até estar anotando e trazendo aí para a sua classe, o Salmo 110, verso 1. Você vê que o Deus ali também está se referindo ao seu Filho, ou a Jesus como Deus, Então veja, Salmo 110, verso 1 diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor. O salmista está dizendo que Deus Pai falou para o Deus Filho: assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É muito similar ao que nós vimos em Hebreus no capítulo 1, versículo 8 ali, e nas proximidades, essa consciência de Deus Pai com Jesus Cristo, também o chamando aqui nesse caso de Senhor, chamando de Adonai. Amém, meus amados? Vamos adiante aqui para o segundo subtópico, o segundo tópico, na verdade, o segundo tópico. Já que nós, no primeiro tópico, defendemos e vimos com sobejas passagens irrefutáveis a respeito não somente da deidade de Jesus, como a sua eternidade e a sua coexistência com Deus, nós vamos ver agora as heresias, aquele grupo que se levanta e como eles pensam, como eles acham, Eu até, meus amados, instigo a você a pesquisar um pouco mais.
Eu sei que você já está aqui buscando esse conhecimento, mas eu daqui para lá também já instigo você a buscar um pouco mais do conhecimento, agora de maneira mais específica, que você está aqui buscando argumentos, buscando pontos para destacar na sua classe. Mas eu aconselho você também um pouco mais fundo, especificamente sobre esses grupos de pessoas, que no caso aqui vai ser os subordinacionismo, ou subordinacionismo, a heresia do subordinacionismo. Então, o primeiro subtópico diz Orígenes. Então, dá a entender que Orígenes foi o pai desse grupo, né? Vamos lá, vamos tentar entender o que é esse subordinacionismo. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Os monoquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas, nomes difíceis, né, meus amados? Mas vamos lá. São os principais representantes desta heresia. Mas Orígenes, que foi de 185 a 254, foi o principal mentor dessa heresia. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias de Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade de 3 pessoas da trindade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, quem dá o pontapé inicial, quem surge com a ideia de que Jesus não é coexistente com o Pai e nem tem a mesma natureza do Pai, foi Orígenes. Orígenes então cria que Jesus ele era subordinado ao Pai e o Espírito Santo era subordinado ao Filho. De maneira lógica e simples, ele acreditava que o Pai estava aqui em cima, o Filho estava aqui no meio e o Espírito Santo estava aqui embaixo. Ora, então para ele o Espírito Santo estava numa classe mais inferior ainda, que é um absurdo, diga-se de passagem. Eu expliquei em lições passadas que a Trindade, de fato, não é simples de se entender, mas não é porque ela não é simples de se entender que ela não possa existir. Ela existe, mas ela se torna difícil de entender dada a nossa pequenez de raciocínio, dada a nossa incapacidade de compreensão. Por exemplo, quando nós pensamos na Trindade, nós pensamos da maneira como Orígenes pensava, um abaixo do outro. Por quê? Porque a nossa mentalidade ela nos leva para isso. Você imagina uma casa, vem o pai, vem a mãe e vem os filhos, não é assim? Numa empresa, vem o patrão, vem aqui como é que eu posso dizer? Os encarregados, né? Vem o patrão, vem aqui os gerentes e vem aqui os funcionários na parte de baixo. Então a gente quer colocar a Trindade nessa forma, dessa maneira como nós pensamos, mas é aí que a gente se depara com
uma outra realidade, que não é dessa maneira. Na verdade, eles estão um ao lado do outro. Mas aí surge essa heresia dizendo que Jesus ele está abaixo de Deus, contrariando toda a Escritura. Não é um texto só, é toda a Escritura, meus amados. Por exemplo, aqui eu destaquei Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ver lá, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Apesar desse texto não dá clareza que eles estão aqui de pé de igualdade, mas revela os três sendo colocados, no mesmo grau, ou seja, no batismo, as pessoas deveriam ser batizadas pelas três pessoas. O outro texto, meus amados, que eu quero trazer é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Veja comigo aí, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios 13, 13. Na verdade é o 14, Na verdade é o 14, que diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Aqui é a oração sacerdotal, como dizem, é a oração sacerdotal. Note que o sacerdote está abençoando o povo em nome não somente de Deus Pai, ou em nome não somente de Jesus, ou em nome não somente do Espírito Santo, mas colocando os três no mesmo nível, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, meus amados, crer na doutrina do subordinacionismo, ou da subordinação, que um está abaixo do outro, é entrar frontalmente de encontro, aquilo que a Bíblia diz, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, como nós já estudamos, por isso foi tão imprescindível nós estudarmos no primeiro ponto essa verdade que Jesus é coigual com o Pai e coigual também com o Espírito Santo, e nós já estudamos essa realidade. Amém, meus amados? Então fica aí esse entendimento para nós. Quem encabeçou a doutrina ou a heresia do subordinacionismo, no caso foi Orígenes, e como ele cria? Ele cria que Jesus era subordinado ao Pai e o Espírito Santo era subordinado ao Filho, distanciando do que diz a Escritura, tá bom? Avançando aqui, o segundo subtópico desse tópico, no período pré-niceno, o texto diz assim: o subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens do Velho Testamento. Algumas passagens dos Evangelhos, desculpa. Então note, as heresias, muitas das vezes, e nós já vimos casos aqui à parte, que algumas heresias surgem até a parte da Bíblia. Eles surgem com algo que eles tiraram assim da cabeça deles. Muitas outras surgem da má interpretação da Escritura, que nesse caso foi o que eles fizeram. Segundo aqui o autor, Orígenes e os seus discípulos, de uma má interpretação,
eles disseram que o próprio Cristo se inferiorizou. Agora eu pergunto, onde nós iremos ver isso? Que passagem poderíamos nós trazer aqui que desse a entender que Jesus estaria se inferiorizando e que Orígenes e os seus discípulos estariam certos? Difícil. O que nós vamos ver é, na verdade, o próprio Jesus dizendo assim: eu e o Pai somos um. Eu vim do Pai e para o Pai eu vou voltar. Como ele faz oração: Senhor, abençoe o povo, né, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, nós somos um. Então, passagens que dão a entender, que revelam que Jesus é igual com o Pai, são diversas, dezenas de passagens. Agora, passagem que diz que o próprio Cristo se declarava inferior, eu acho difícil. Eles podem, como fizeram, interpretar ao seu gosto. É aquilo que diz, né? A exegese é a pessoa colocar o seu entendimento no texto, porque a exegese é tentar entender o que o texto está dizendo, e não eu impor o que o texto queira que eu diga. Quando isso acontece, isso é uma exegese, eu impor que o texto diga aquilo que eu quero que ele diga, e não é dessa maneira. Mas eles fizeram assim, por isso que chegaram nessa aberração. E por que eu digo aberração? Porque, amados, negar que Jesus ele não é igual com o Pai, que ele não tem a mesma natureza do Pai, é negar a divindade de Jesus, ou a deidade de Jesus. Eu pergunto, como ficaria aquela passagem que Jesus ele perdoou-lhe o pecado de uma determinada pessoa, e os discípulos disseram: como ele pode perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. E ele mesmo disse: o que é mais difícil dizer, os teus pecados são perdoados, ou vai, toma a tua cama, levanta e anda? E assim aconteceu na vida daquele homem. Não somente teve a cura física, mas ele também teve a cura espiritual. E nessa passagem nós identificamos essa realidade de que Jesus, de fato, ele era Deus. E ainda mais, meus amados, como se Jesus não fosse Deus, como ele teria morrido naquela cruz para perdoar os pecados de outros homens? É impossível. Não tem como um homem tirar o pecado de outro homem. Somente Deus. Jesus, estava sobre os ombros de Jesus essa realidade. Por isso que Paulo vai dizer: e não subsistindo em forma de Deus, não tomou por usurpação, né? Não tomou por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então, são muitas passagens que dão a entender que Jesus, ele era Deus, ele é Deus. E como eu estava dizendo agora há pouco, isso é uma aberração, e essa aberração faz com que a deidade de Jesus seja negada. Olha que ponto, meus amados, essas pessoas chegam, a que nível essas pessoas chegam, né, de ensinar uma realidade dessa, ou uma heresia como essa, né? E, infelizmente, isso é real, isso existe, e tem pessoas que defendem ainda essas heresias, né? Infelizmente, meus amados. Eu coloquei um ponto dizendo assim, ó, aqui temos então um grupo que crê na Trindade, mas os subordina um ao outro. No tópico anterior, o autor falou que alguns dos ensinos de origem, eles se harmonizavam com o pensamento da cristandade. Outros, eles se distanciavam, e muito, tornando-se uma verdadeira aberração. Com relação à Trindade, a gente observa essa mescla, ou seja, eles, diferentemente dos outros grupos que não criam na Trindade, nesse fato da Trindade eles até acreditavam
Eles só não acreditavam que um era a mesma essência do outro, mas eles eram de maneira subordinada um ao outro. Mas tanto a questão da Trindade, ela é real, meus amados, quanto a realidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, ou em mesma substância, tá bom? Então, nós precisamos estar atentos nesse ponto. Veja que o inimigo ele sempre se utiliza assim, quando a doutrina quando a heresia ela não é gritante, ela vem ali meio que disfarçada, ela vem camuflada, e nós precisamos redobrar a nossa atenção, meus amados, para não sermos enganados, que é a mesma estratégia do adversário de Satanás, que ele se utilizou assim no jardim do Éden, ele continuará fazendo nos nossos dias, tá bom? Os métodos usados, o terceiro subtópico aqui diz, os métodos usados pelos subordinacionistas. Quais foram os métodos, meus amados? A leitura diz assim, já usamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo como o verdadeiro Deus. Somente Ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Nem o próprio Deus Pai tem essa característica de Jesus, uma parte humana, de carne e osso, uma outra parte divina, só Jesus. Continuando, no entanto, os subordinacionistas pensam. O que é pensar aqui, meus amados? Eles ficam catando passagens, tirando do contexto, alterando a interpretação, alterando o entendimento. Então, eles ficam como uma pinça ali, catando passagens pequenas para tentar impor isso que eles estão imaginando. Quando, na verdade, defender a deidade de Jesus, que Jesus é igual com Deus Pai, é muito mais simples, é muito mais fácil. Basta simplesmente ler o texto. Não precisa nem de muita interpretação. O texto, como disse aqui o autor, está mais claro do que o sol do meio-dia. Já para defender essa questão do subordinacionismo, eles se desdobram e muito para tentar defender. Tá bom, meus amados? Avançando aqui, No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Eu coloquei alguns pontos dizendo assim, aqui vemos o método da conveniência, ou seja, os subordinacionistas, eles pinçam textos que são convenientes a eles, mas aquilo que não convém a eles já colocam de lado, eles nem tocam no assunto, Por exemplo, quando diz o próprio Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Esses textos que nós citamos aqui, o próprio Deus Pai chamando Jesus de Deus também, eles desprezam esses textos. Então, nós estamos aqui, descobrimos que eles usam muito a questão da conveniência. Textos que convêm, eles se utilizam. Os que não convêm, eles deixam de lado. Amém? O segundo ponto aqui que eu destaquei para nós é que a Bíblia, ela deve ser examinada e aceita por completo. A Bíblia não pode ser isolada em seus textos. Ela tem o seu contexto. Todo texto está inserido num contexto. E para entender o texto, nós precisamos entender o todo. Quando muitas das vezes o contexto não responde, outras passagens vão responder. Como nós já vimos aqui, o Salmo, de agora há pouco, os rabinos tendo dificuldade para compreender o texto do Salmo. Já no caso aqui, Hebreus, ele revela essa verdade, tá bom?
E eu coloquei o ponto dizendo que a Bíblia ela deve ser examinada e aceita por completo, meus amados. Se você for ver também, tem outro grupo que surge aí, dizendo assim que a Bíblia ela não é palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém palavra de Deus. O que é que eles querem dizer com isso? Quando eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que algumas passagens são de Deus e outras são passagens do homem. Ora, meus amados, mas a Bíblia diz que toda a revelação ela é inspirada por quem? É inspirada por Deus. Toda a revelação, não só apenas algumas porções, algumas passagens, como esses outros grupos querem defender, mas toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Por mais que algumas falas tenham saído dos lábios de homens, por mais que sejam histórias, evidências de homens ali, mas tudo foi pela permissão de Deus, tudo foi pelo querer de Deus. Aquelas passagens, as histórias estão ali inseridas porque Deus quis que elas fossem inseridas, porque Deus está ali querendo nos ensinar alguma coisa. Amém, meus amados? Então, por isso que eu fiz questão de colocar aqui esse ponto aqui para nós. A Bíblia ela deve ser examinada e aceita por completo, tá bom? E ela completa é a palavra de Deus. Eu ainda coloquei um outro ponto dizendo assim, ó, a Bíblia não se contradiz, ela é perfeita. Então defender a ideia de que Jesus está subordinado ao Pai é em contrário a diversas passagens como nós já vimos aqui, tá bom? Mas fica esse ensino para nós, esse aprendizado para nós, para que quando um dia nós nos depararmos e tivermos a oportunidade de defender, nós vamos ter sobejas textos e passagens que nos ajudam a defender essa correlação do Filho com o Pai e com o Espírito Santo. Amém, meus amados? Vamos aqui, meus amados, para o terceiro tópico da nossa lição: como o subordinacionismo se apresenta hoje. Nós vimos, meus amados, que no decorrer do tempo o inimigo ele vai camuflando, ele vai colocando outra roupagem para tentar ali enganar e atrair mais pessoas, tá bom? Então nós precisamos entender como essa heresia ela se apresenta hoje. E no primeiro tópico aqui nós vemos no contexto islâmico, então essa questão da subordinação de Jesus para com o Pai e o Espírito Santo para com Jesus, ele está muito presente no islamismo, tá? A leitura diz assim, ó, o islamismo não considera Jesus como Filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina, o erro dessa doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, a sua identidade, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Então note, essa doutrina herética da subordinação está muito presente no islamismo, ou seja, para ele Jesus foi um profeta, foi um Messias, e não o Messias, mas um dos Messias. Entre o Messias e o Messias tem a grande diferença, mas Jesus Cristo não é um Messias, ele foi o Messias. E o que é o Messias? Aquele que foi enviado pelo Pai. Para os islâmicos, colocar Jesus na condição de igual com o Pai é uma aberração.
Na verdade, meus amados, o contrário é que é uma aberração. Dizer que Jesus ele não é Deus, isso sim é uma aberração, é inferiorizar Jesus. Eu gostei do ponto que o autor trouxe aqui, que diferentemente dos islâmicos, até Satanás e os demônios creem que Jesus ele é Deus. Se você for ver, deixa eu pegar aqui a escritura, Marcos no capítulo 5, que foi a referência que o autor trouxe aqui para nós, Marcos capítulo 5, versículo 7, olha o que o texto diz, meus amados. Marcos 5, versículo 7, e clamando com grande voz disse, quem estava clamando com grande voz? O espírito maligno, o espírito diabólico que estava na vida do gadareno. Ele clama com grande voz, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ora, o próprio demônio se refere a Jesus como o quê? Como filho do Altíssimo. E o que significa ser filho de Deus no contexto judaico? A mesma essência, coexistente, a mesma identidade. Então note que até o demônio chama Jesus de filho de Deus, reconhecendo que Jesus tem a mesma essência do Deus Pai. Para você ver, meus amados, a disparidade da coisa, Enquanto os homens querem inferiorizar Jesus, os próprios espíritos malignos reconhecem a deidade de Jesus. Eu coloquei um ponto, meus amados, aqui para nós, dizendo a seguinte situação: crer nesse gerar de Jesus pelo Espírito Santo no ventre de Maria envolve fé. Nós só iremos crer mediante a fé. Por quê? Porque se nós formos só pela lógica, é difícil nós crermos. Por quê? Porque a nossa mentalidade ela é inclinada a crer, a acreditar, ela está acostumada à realidade de que para alguém ser gerado precisa de um relacionamento íntimo de um homem com uma mulher. Como então agora Jesus vem sem esse relacionamento íntimo de um homem com uma mulher? E era isso que os islâmicos ou os muçulmanos acham, Se Jesus é filho de Deus, então Deus teve uma relação íntima com Maria. Não é o caso. É aqui que entra a fé. É crer que Jesus ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Ora, se Deus no Velho Testamento teve o poder de fazer com que mulher estéril viesse gerar, por que ele não teria poder de gerar Jesus no ventre de Maria sem a participação de um homem? É lógico que teria, mas pela lógica a gente acredita? Não, a gente acredita pela fé. Então pela fé nós cremos. Mas se nós formos pela lógica, meus amados, nós iremos chegar num absurdo, como chegam aqui os islâmicos em relação a essa questão de que Jesus ele era filho de Deus, ele era igual para com Deus. Amém? O segundo subtópico diz assim, o movimento das testemunhas de Jeová. Então, essa heresia da subordinação, ou seja, de querer inferiorizar Jesus, ela está inserida no contexto dos islâmicos e ela está inserida no outro grupo que são os testemunhos de Jeová. Essas estão até mais próximas de nós, Eu quero crer que cada um de nós conhece uma testemunha de Jeová. E a leitura diz assim, este grupo confessa publicamente que crê na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso, que eles chamam de Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus, só que eles chamam de um Deus minúsculo, ou seja, um Deus inferior, e em seguida eles creem na existência de outros deuses, tanto os deuses bons como os deuses maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos,
são falsos, não podem ser deuses se são falsos. Continuando, o apóstolo Paulo declara, abre aspas, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. A pergunta é: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, que Jesus é uma divindade verdadeira, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a própria Trindade, porque além de Deus Pai teria Jesus Cristo, apontando para a Trindade. Mas se a resposta deles for negativa, não, Jesus ele é uma divindade falsa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Então nota que as testemunhas de Jeová estão entre a cruz e a espada, né? Se eles correrem para um lado, eles vão ter que admitir certas coisas. Se eles correrem para o outro, eles vão ter que admitir certas coisas. Mas de todo modo, eles inferiorizam Jesus. Não somente Jesus, como também inferiorizam o Espírito Santo. Então, para os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo, ele é uma força, ele é uma energia. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus amados, nós não vemos essa realidade. Pelo contrário, nós vemos o Espírito Santo também sendo chamado de Senhor, sendo chamado de Deus. Nós vemos que ele tem a mesma natureza do Deus Pai, a mesma natureza do Deus Filho, e eles são coexistentes, né? Além disso, a Bíblia também fala que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo ele se entristece, né? Não entristeçais o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo tem vontade, colocando ele na condição de pessoa, sendo ele uma pessoa, a pessoalidade do Espírito Santo, não uma força, uma energia, como os adventistas assim querem, tá bom? Os testemunhos de Jeová, meus amados, tá bom? Os testemunhos de Jeová. Nesse aspecto aqui dos falsos deuses, quando o autor coloca, né? Se são falsos, não podem ser Deus, porque o autor diz que os testemunhos de Jeová creem nos deuses bons e deuses maus, colocando esses deuses como falsos deuses. Na verdade, meus amados, agora para concluir aqui a nossa lição, eu creio da seguinte maneira: só há um Deus, como diz a Escritura, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são coexistentes, têm a mesma substância, têm o mesmo poder, a mesma glória, a mesma honra, os mesmos atributos. Fora disso, tudo é invenção humana, tudo é construção humana. Por exemplo, Isaías diz que o homem vai na mata, ele tira um pedaço de pau, parte dessa madeira ele reserva e cozinha ali o seu alimento, e uma outra parte dessa madeira ele vai esculpir e se prostrar diante daquela madeira esculpida, que ele mesmo tirou na mata, ele mesmo esculpiu, ele vai se prostrar. Ou seja, ele criou aquele Deus. Ele criou aquele Deus, ele construiu na sua mente e diz que aquilo é Deus. Então, esses deuses falsos, que até a própria Escritura chama, que é Baal, Aserá, tudo é construção humana. Foram os homens que construíram, os homens que chamam eles de Deus, porque na verdade eles não existem, porque só existe um Deus. Tá bom, meus amados? Eu espero ter contribuído, que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.